A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você aí de casa que separou esse momento para adorar a Deus, para falar com Deus, para ser ministrado, conhecer um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Os que aqui também estão, que sejam impactados pela glória do Senhor, que sejam visitados pela presença de Deus, que venham ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa vida ela tem que ser conduzida e direcionada a todo instante pelo poder, pela graça e pela presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aí presencialmente aqui no Espaço Maranata, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Você aí que está pelo YouTube, IPM, Igreja Primitiva Maranata, compartilha, dê o seu like, e inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no nosso canal para estarmos trabalhando de uma forma a alcançar mais pessoas para conhecerem Cristo Jesus. Porque aqui nós somos cristocêntricos. Abrimos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e falamos de Jesus. E é o que vamos fazer hoje também. Eu estou feliz porque o Reynold já está com a filhinha em casa, a Valentina já está em casa. Graças a Deus. Foi Glória a bênção, Deus. foi bênção. Testemunho fantástico, né? E hoje eu estive visitando o senhor Martinho. Eu fui com máscara, tá? Tem que ir com máscara. Álcool, máscara. Álcool só na mão. Na mão. E orei com o senhor Martinho, que graças a Deus está em plena recuperação. Glória a Deus. E eu tenho orado desde sexta-feira, pastor Davi Salgado. Eu gostaria se alguém pudesse me dar notícias dele, porque na sexta-feira ele me ligou e falou: pastor, ore por mim, que eu estou indo para o hospital, estou sendo internado, problema nos rins, e não tive mais notícias dele. Se alguém tiver notícias do pastor Davi Salgado, diz para mim. Continuamos em oração. O que vamos ter sábado, dia 7, no Espaço Maranata? Sábado, dia 7, a gente tem evento pra caramba, saindo pelo ladrão aqui na igreja. Graças a Deus, a gente vai ter de manhã... Você se converteu hoje? Mais ou menos. Tá. O sábado solidário, nós vamos ter das 8 horas a 1 hora da tarde. A gente vai ter o evangelismo de rua com os jovens, então a gente vai parar no farol, vai fazer um negócio bem bacana. Provavelmente vai ser da meio-dia até umas 2 horas da tarde. E às 3 horas da tarde a gente tem a reunião das mulheres. Glória a Deus, vai ser um momento maravilhoso. Participe, se envolva, venha viver esse movimento da igreja, venha viver esse momento da igreja. É super importante a presença de todos vocês. A ideia desse momento de evangelismo de rua é para que o povo aqui em volta saiba que aqui a Igreja Primitiva Maranata está instalada, está falando de Cristo, está pregando a palavra. Pessoas que estão em volta, ao redor aqui da igreja, que não nos conhecem, que estão passando por dificuldade, que estão passando por problemas. A gente quer abrir esse porto seguro para esse bairro, para que o bairro possa ser alcançado pela graça de Deus e venha vivenciar os milagres que nós estamos vivendo aqui dentro dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que vivencia milagres. E se você não está vivendo milagre, é porque você está afastado dessa igreja, meu irmão. Então cola aqui, que a coisa vai acontecer. Nós temos falado muito em milagres. E milagres, você sabe que acontece. Tem um milagre muito gostoso para acontecer e acontecendo, que é as pessoas têm muito, muito para falar. Muito mesmo. Todas. Só que não tem quem as ouça. E essa é a nossa proposta. Em Cristo, vamos ouvir você, vamos conversar, vamos abrir a Bíblia, buscar solução para o seu problema. Quando dizemos que Cristo Jesus é a solução, eu preciso entender como é isto. E hoje nós vamos conversar alguma coisa aí muito legal. O pessoal, o crente aí, como se nós não fôssemos, né? Mais ou menos. O pessoal crente se segura, viu, Vera? Se segura num versículo sem saber o contexto e arruma pretexto e depois não dá certo alguma coisa na vida deles.
e a cigana me enganou, né? Então vamos começar a conversar uma coisinha muito boa aí para você. Pastor Reinaldo, só estou compartilhando aqui, já a gente volta a conversar dessa palavra. Da palavra. Então, antes de começar a palavra, eu vou estar buscando um salmo, e a gente vai estar lendo esse salmo, um salmo bem curtinho, para a gente iniciar o nosso culto. Nós estamos iniciando o nosso culto. As terças-feiras tem sido sempre muito diferente o formato do nosso culto, o momento que a gente tem cultuado a Deus tem sido algo bem diferente, mas não na essência. A essência continua a mesma. Vamos continuar falando a respeito de Cristo, continuar falando do poder de Deus, continuar falando da ação do Espírito Santo de Deus. E a ação do Espírito Santo de Deus, ela é em todo momento, em toda hora, e até mesmo quando você acha que Deus não está agindo, até mesmo quando você acha que não existe milagre. Entenda, ali efetivamente já pode ter acontecido o milagre de Deus. O milagre de Deus, ele é constante, ele acontece a todo momento. Então, não se feche para entender os milagres de Deus. Se abra, tenha um relacionamento mais profundo com o teu Deus, para você entender quais são as vontades dele sobre a sua vida, entender aquilo que ele tem tratado contigo. Eu queria que você já fosse abrir no Salmo 114, que diz assim... Eu vou esperar um pouquinho mais, né? O pessoal não deve ter abrido, né? Falei, já saí falando a Bíblia. Fala com eles aí. Enquanto o pessoal procura aí que você está falando, eu quero mandar um abraço aqui, já estão conosco, lá do Rio de Janeiro, Marilês. Marilês, Deus te abençoe. A Camila Almeida, muito obrigado por estar conosco. Edna Alexandrina, Mônica Lima, Débora Puquinskas de Oliveira. Oi, Débora, um grande abraço para você. Está anotado aqui, ela pede oração por sua mamãe. Aí ela aqui dá um histórico, nós vamos estar orando, minha filha, pode ficar tranquila, está na mão de Deus, cremos em milagre. Silvana está pastoreando a gente de longe, vendo direitinho, está vendo tudo isso aí. O Cícero está aqui com a gente, a irmã Nair, Deus abençoe, que bom, irmã Nair Moraes. Glória a Deus. Pode ler? Salmo 114, vamos lá. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o santuário de Deus e Israel sendo o domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou-se atrás, os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivesse, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornastes atrás. E vós, montes, que saltastes como carneiro, e vós, outeiros, como cordeiros. Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lagoa, o seixo em manancial. Glória a Deus. No meio de tanta tribulação e adversidades e dificuldades, independente de qual é a situação que você vive, qual é a necessidade que você tem, o teu Deus, ele te tira de terras que são longínquas, de povos distantes e te traz para perto dele. E viver perto dele é viver nesse manancial. O manancial vai lembrar a respeito de Cristo, essas águas são Cristo. Ele pode e ele vai agir ao teu favor. Ele vai entrar com providência na tua vida. É uma promessa que ele te dá através da palavra dele. Creia na palavra dele. Nem tudo são rosas. Apesar de a gente ter uma floricultora, né? Como é que chama? Florista. A Vera. Mas nem tudo é flores. São flores. Assim como na palavra de Deus, nem tudo são flores, mas o Senhor consegue transformar e te dar força para passar momentos difíceis. Amém? Feche os teus olhos. Amém. Vamos clamar ao nosso Deus. Deus eterno e soberano, Pai, nós clamamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Pai, nós sabemos, Deus, que esse mundo, Pai, é um mundo de tribulações, é um mundo de dificuldades, Deus. Mas nós cremos, Senhor, que é na Tua mão forte, cremos, Senhor, que Tu és Jeová, cremos que Tu és sobre as nossas vidas, Pai. Cremos, Senhor, que Tu tens manifestado e manifesta, Senhor, sobre as nossas vidas o Seu poder, a Sua graça, o Seu carinho, o Seu alento, Deus. Tu nos fortalece, Senhor, para passar, Senhor,
Senhor, o momento de dificuldade. E nós cremos em Ti, Senhor, pois em Ti nós depositamos a nossa esperança e sabemos, Senhor, que Tu és Deus presente, Amém, Pai, Jesus. que Tu manifestas, Senhor, graça em hora e fora de hora, que Tu és Deus de milagre e opera milagre no meio dos Teus, Pai. Nós lhe somos gratos, Senhor. Sê conosco, Senhor, nesta noite. Manifesta, Senhor, Teu poder, cativa, Senhor, os nossos pensamentos a Ti e que possamos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, Pai, sermos tratados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Amém. sermos acolhidos, Pai, pela Tua graça. Nós te pedimos assim, Pai, nessa noite, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cícero, esses nomes que você me entregou é para a oração. Estão assistindo também no YouTube. Do YouTube. Claudinei, a Rosângela Gonçalves, a Cláudia, Edneuza Araújo, Edna Dias, João Luiz, é o pastor João Luiz que não pôde estar conosco hoje. O trabalho, estava esperando um caminhão chegar lá e atrapalhou. Vanderlei Sinelli, Vanderlei, estamos orando pela Marlise também. Regiane, Ednilva, e a Mari também está ouvindo. Acho que ela está cuidando do pastor João lá. Ainda tem mais. Ô, Débora, eu estou lendo aqui, estamos orando por sua mamãe, a Eugênia Puquinskas. Está nas mãos de Deus. Vamos crer aí. Os médicos farão o que é preciso fazer, mas quem vai completar a obra é o Senhor. Amém. Márcia Romanzini, Edinalva Silva. Edinalva é lá de Recife. Acho que é da Praia da Boa Viagem lá. Precisamos ir lá fazer uma visita para ela, né? Urgente. Só que eu tenho medo de tubarão, eu não vou entrar na praia. Lá tem bastante, né? Lena Lima, a Lena deve estar falando lá de Três Fronteiras, né? Três Fronteiras, divisa do Mato Grosso do Sul, de Minas e de São Paulo. Lugar muito bonito. E Renato Rufino, Deus te abençoe, Renato. Vocês que estão aí conosco, olha, compartilha para nós alcançarmos o maior número de pessoas para falar de Cristo Jesus. Bom, Bora. vamos falar da palavra de Deus? Amém. Bora. Vamos lá. Tem um versículo Lindo. que ele é muito citado, e citado até como um chavão, para dizer, aí eu estou firmado nesta palavra, viu, Vera? Você também já deve ter citado isso como se fora uma proteção. E é uma proteção quando você cita a palavra de Deus, busca a palavra de Deus para reforçar a tua fé. Está registrado em Filipenses, carta ao povo de Filipe, o apóstolo Paulo quem escreveu, no capítulo 4 e o versículo 13. O Sidney vai colocar para você esse versículo, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. E diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou repetir para você: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, que maravilha. Você pode dar uma entonação maior agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Tem que dizer com força, com coragem, com alegria, crendo. Tudo posso. Eu tenho esse poder. Eu posso. Então, eu preciso entender isto aí. Se eu tenho Cristo Jesus, e Paulo está falando deste Cristo Jesus, que mesmo na prisão, ele escrevendo ao povo de Filipe, ele estava na prisão quando escreveu essa carta, é uma carta que ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. E ele estava preso. Como é que um camarada preso, apanhando todos os dias, diz que é para a gente se alegrar no Senhor? Porque tudo posso. Aí, ele me dá essa dica. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida do apóstolo Paulo não era nada fácil. Ele, no princípio, teólogo que era, assentava aos pés de Gamaliel, príncipe dos teólogos, fez com que o apóstolo Paulo, até então Saulo, que é a mesma coisa que Paulo,
Tá? Ele tinha autoridade do povo de Roma, ele tinha o título de cidadão romano, ele tinha a autoridade do clero judaico, dos religiosos, e ele cria piamente que esse tal de Jesus era coisa que atrapalhava o pensamento e a religiosidade daquele povo. Porque Jesus trazia umas mensagens que eu vou contar uma coisa, viu? Era tudo o contrário. 100%. Reinhold, não faz isso que você vai para o inferno. Ele não falava nesse tom. Né? Não falava nesse tom, mas ele orientava. Reinhold, você deve viver assim, anda por este caminho, não fala bobagem, não pensa bobagem, né? Senão o capeta vai fungar no teu cangote. Essa é a versão Douglas Wilson, tá? Mas é isto. E o Paulo, o Saulo até então, ele ia com as autoridades, ele ia revestido de autoridade até que encontrou-se com Jesus. Ele e um pelotão enorme caminhando ao encontro em busca de cristãos que se reuniam. A missão era acabar com os cristãos. E, cavalgando naquela estrada, naquela curvinha, meio-dia. Você lembra o que aconteceu? Assistiu na Record, não? Não, passou isso na Record? Não sei, mas você deve ter lido a Bíblia, né? Na Bíblia eu vi. Então, o que está escrito na Bíblia aqui? O que aconteceu? O Saulo indo em busca dos cristãos. Naquela curvinha, meio-dia. Ele tem um encontro com Cristo. Cai do cavalo. Peraí, teve encontro com Cristo. A melhor coisa do mundo é ter um encontro com Cristo. Se você me diz, teve um encontro com Cristo. Porque agora entona. Tá. Ele teve um encontro com Cristo. E foi legal? Foi top. Ficou cego. Às vezes, o encontro com Cristo nos faz cair do cavalo, perder a nossa visão. Qual era a visão de Saulo? Era implantar, ou não implantar o reino de Cristo, mas implantar, deixar implantado e manter uma religiosidade judaica. Sim. É o que o pessoal está querendo fazer hoje. Coloca menorá, coloca kippar, coloca o chale, acha que isso vai trazer maior santidade e espiritualidade. Isto é do rito judaico. O judaísmo é uma religião, não tem nada a ver com o cristianismo. Tá? Então não podemos misturar coisas. E Paulo ele era zeloso. Até mesmo porque, né, se for para começar nessa ideia, os homens têm que começar de outra forma, né? Bom, essa parte ninguém quer participar. Não, a faca de serrinha está molada. É outra coisa. Bom, eles querem religiosidade. Eles queriam, e Paulo queria manter a religiosidade. E hoje parece que eles querem a mesma coisa, manter a religiosidade. Só que quando tem um encontro com Cristo, a coisa é diferente. Você falou que ele caiu do cavalo. O que aconteceu de fato foi que, meio-dia, Vera, vê a cena, meio-dia, sol escaldante, de deserto. Um trovão. Não tinha sinal nenhum de nuvem que ia chover. Um trovão. Para os que acompanhavam Saulo, era um trovão. Mas Saulo entendeu o que dizia aquele trovão, aquela voz que era para ele. Porque Jesus, quando fala com alguém, as pessoas podem entender que é trovão, que é algum acidente, que é alguma coisa, mas com quem Jesus está falando, fica muito claro. Então não se faça de besta, não. Jesus está falando com você hoje aí. Ó. O cavalo se espantou daquele trovão todo, e o cavalo pulou e ele caiu. Quando ele caiu, aí sim, ele ficou sem ter a visão. Perdeu a visão. Alguns querem bisbilhotar, dizendo que foi a claridade daquele que brilhava mais do que meio-dia. Pode até ser, eu não vou entrar nos detalhes aí. Aí, aquele trovão falou alguma coisa muito importante, para depois a gente chegar aqui, ó. Ver se tudo posso naquele que me fortalece. Tá? Então presta atenção. Saulo, Saulo.
Fala, entona. Entona. Sem ter a visão. Saulo, por Perdeu que a me visão. persegues? Quem és tu, querem Senhor? bisbilhotar, Dizendo que, vamos rapaz, você Sou, senta... sou Cristo, aquele em quem tu brilhava persegues. mais do que Eu o sou meio-dia. Jesus a quem tu Olha, terceiro, não persegues. vou entrar nos Isso não está detalhes nada aí. combinado. Eu tenho que ensinar esses Aí, meus discípulos aí a fazer tudo certo. aquele trovão falou Foi exatamente alguma isso. coisa Aquele trovão, muito importante. aquele trovão era a Aí voz depois a gente chega do aqui, ó. próprio Senhor Esse Jesus, posso naquele que me que dizia: fortalece. Saulo, Tá? Saulo, Então por presta que atenção. você está Saulo, me Saulo. perseguindo? Ele caído lá, Entona. sem ter a visão, Saulo, todos os soldados Saulo, por que perdeu a me visão. persegues? Vendo aquela cena, Quem és ele tu, não, sem Senhor? enxergar nada, dizendo que, Quem vamos és rapaz, tu, você Sou, senta cá. sou Cristo, aquele em quem tu Eu sou persegues. Jesus? É, Eu sou a Jesus a quem quem tu persegues. Ele disse uma coisa a mais, que aí dá pra gente bisbilhotar também o espinho na carne de Paulo. Tá? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nas missões em Minas Gerais, pastor Reynolds, eu era candeeiro. Pequeno, menino ainda. Candeeiro é aquele menino que tem aquela vara comprida e na ponta da vara tem um prego, um pontiagudo, né? É colocado lá para que o candeeiro, se o boi está fazendo o corpo mole, vai lá dar uma espetada nele para o boi puxar o carro de boi. Isso é aguilhão. Então, duro é para ti, ó Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou colocando o aguilhão, você quer vir contra? Você vai se machucar. E aí, ele apanhava todo dia depois dessa. Paulo apanhava todo dia por Cristo, porque agora ele estava cego. E agora, como é que eu vou enxergar? Jesus não faz as coisas, viu, Sidney? Ele não faz as coisas à toa, só por acontecer, não. Você não está aqui à toa, não. Você está aqui trabalhando, meu filho. Você vai ser um pregador aí também. Tá? Aliás, já devia ser, porque já está mais de 2 meses aqui ouvindo todas essas coisas. Não sei que fica enrolando. 2 meses é intensivo. Já devia ser mestre. Né? Tanto que, sem contar a Vera, o Cícero, ele não deixa você cego, tira a tua visão. Ele tira, sim, a tua visão de erro, de ideologias e põe a dele. Ele falou, olha, você vai na rua direita, número tal, procura um camarada lá. Jesus dá as dicas para você enxergar. A partir de então, Paulo, que tinha todas as regalias com o Império Romano, com os principais dos sacerdotes, os religiosos da época, tinha muita influência, tinha autoridade, tinha carta, tinha carteira de xerife. Que troca também, né? Que trocou tudo isso. Tudo isso. Por quê? Trocou pelo quê? Não, é até nisso, não é nem diminuindo a troca. Bem pelo contrário, a troca dele foi... Nós temos um evangelho hoje, e um dos maiores responsáveis desse evangelho foi Paulo. E a escolha dele de abrir mão de tudo isso que você disse dele, cidadão romano, fazia parte do Sinédrio, tinha uma condição, em teoria financeira, estável, estabilizada, que influência, uma mega influência, me largou tudo para pregar o evangelho daquele a quem ele perseguia. Perseguidor. E aí suscitou raiva, suscitou ira daqueles que credenciaram Paulo a fazer tudo aquilo, deram autoridade para ele, mas agora ele tinha inimigos. Quem é amigo de Cristo se torna inimigo do mundo. Não adianta querer enfeitar o pavão já está enfeitado, o problema é o pé dele que é feio. O pavão, já viu? Já viu o pé do pavão? O pavão é lindo, mas você vê o pé dele tudo enrugado, coisa feia, coisa feia. Então não adianta enfeitar o pavão. Você precisa ter um encontro com Cristo para depois, ainda não cheguei naquele versículo que nós citamos aí no início da nossa prédica, e tudo posso naquele que me fortalece. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Por falar em perseguição, será que o pessoal de hoje sabe o que é perseguição?
Por causa do evangelho? Eu me peguei esses dias pensando a respeito disso, meses atrás, poucos meses. Eu estava assistindo aquele filme de Paulo, até comentei contigo, né, da Sim. Netflix. É muito interessante, muito bacana. Você e o Cícero teo- vivem assistindo essas coisas. Teologicamente, eu não vou nem discutir com relação até mesmo porque ele tem um certo romance, ele tem que ter um romance para ser um filme, né? Sim. Mas quando você começa a analisar e vendo, porque você pode ler, e a leitura te dá uma ideia, né? Então, quando você lê e você lê a respeito de Paulo, você vê um Paulo forte, um Paulo firme, um Paulo que passa por necessidade, ousado, mas que passa por problemas e sempre está suplantando esses problemas e está ultrapassando barreiras e está pregando o evangelho. Quando você vê efetivamente o estereótipo de alguém que está sendo ofendido, que está sendo surrado, que está numa masmorra, você fala assim, cara, o que eu estou fazendo pelo evangelho? É tão ínfimo o que eu faço pelo evangelho hoje, em comparação àqueles que, como Paulo, ou os pais da igreja depois de Paulo, fizeram, é tão pequeno, é tão fácil. A gente prega o evangelho num país que, por mais dificuldades que a gente tenha, não vai ter a polícia aqui na porta para fechar a igreja, ou a população em si para tentar açoitar a gente, bater na gente, ou fazer com que a gente mude o nosso pensamento, ou pare de pregar, ou ainda que não mude o pensamento. Mas isso vai acontecer logo, logo. Com o regime comunista que quer implantar o socialismo. A Débora Pulkinska está dizendo que Paulo trocou tudo que o mundo lhe ofereceu pela verdade, que só o Espírito Santo de Deus pode mostrar. Revelou. É verdade. Então, perseguição. Gente, se você ver o que esse regime comunista está fazendo em países aí, matando os cristãos. Na China, no mundo muçulmano, ateando fogo crianças. E não é só lá, não. Aqui, vizinhos nossos também já está acontecendo. Perseguição. Paulo passou de perseguidor a perseguido. E ele sofria os aguilhões, porque o Senhor podia livrá-lo. Mas você fala, Paulo, você já fez muita gente sofrer, você foi cúmplice de muitas mortes, inclusive de Estevão. Uma das vertentes. O Paulo não atirou nenhuma pedra em Estevão, mas ele segurou o paletó de quem estava atirando. Quando você ouve alguém maltratando, falando mal, difamando, desnudando com palavras, com ações de alguma pessoa, e você não faz nada, não diz nada, não retruca, você está segurando o paletó daquele que está fazendo. É tão culpado quanto. Não me venha falar dos meus irmãos, não. E aí, esse Paulo, apanhando todo dia, sofrendo desta maneira, trocou, conforme diz a Débora aqui, trocou as coisas do mundo pela verdade que fora revelado por Deus através de Cristo. A ação do Espírito Santo. Então, você precisa conhecer essa verdade. Para você poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É forte. É forte. É gostoso. É forte, é real, é verdadeiro. É para hoje. É para hoje, mas se a gente entender qual é o real sentido do que é isso. O real sentido disso é o que a gente vai continuar discutindo. Senão eu vou... Exatamente. Aí, eu preciso saber com que autoridade ele falava destas coisas, com que autoridade Paulo vivia estas coisas, com que ousadia ele... É claro que é a ação do Espírito Santo. Mas ele era tão convicto em tudo que ele estudara e tudo que ele estudou, da teologia que ele fez, do mestre que ele era, ele considerou todo este conhecimento como esterco. Você sabe o que é esterco? O que aduba a terra. Mas do que é? É as fezes. É de lixo, é de cocô de animais, esterco. Então era tudo porcaria o que ele havia estudado, se aperfeiçoado, tinha conhecimento. Era lixo, era porcaria.
Não. Nada disso. Em vista do que ele estava tendo agora, a revelação do Espírito Santo, da verdade, tudo que ele conhecia servia como esterco. Esterco serve para adubar, para poder produzir. Então, tinha o seu valor. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele está desvalorizando o conhecimento. Ele não está desvalorizando a teologia. Ele não está desvalorizando fé de ninguém. E que ninguém mexa com a tua fé. Não permita que a sua fé seja fustigada Amém. por alguém que não creia. Não, não permita, não. Então, ele chegar a dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas como é que é? Se ele apanhava, e aqui nós vamos ler uns versículos aqui acima, que eu vou pedir para o Sidney. A partir do versículo 11 desse aí, eu vou ler nessa versão, e eu vou ler alguma coisinha e você comenta também. Por favor. Vamos lá. A partir do versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele está dizendo isso antes de dizer tudo posto naquele que me fortalece. E ele diz algumas coisas aqui antes, e ainda, bem lá antes, não precisa colocar Sidney, só vou citar, tá? Fica nesse 11 ainda aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Cristo. Ele tinha perseguição, ele tinha dificuldades, estava numa situação ruim, necessitado. Mas ele citou antes que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso sentimento e o vosso coração nele, em Jesus. Isso dava força para Paulo, corroborava com ele, para ele poder dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez, pastor Reynold, alguém use esse versículo como se tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou ganhar na Mega Sena sozinho e vou viver pela fé. Eu acho que é isso que o pessoal pensa. Pode ser. Sem jogar ainda. Você está me entendendo? Não é um versículo, um chavão, uma palavra que lhe dá poderes para você exigir dos céus, alcançar dos céus, num passe de mágica, estalar de dedos, aconteça a tua vitória. A vitória de Paulo foi estar salvo. Necessidade ele estava passando aqui. Quer comentar? Não, a gente estava conversando, mas eu vou deixar você continuar lendo, porque eu vou fazer um comentário sobre as coisas que a gente passou. E eu vou falar da gente, porque eu sei que você passa por isso também, e eu estava conversando a respeito disso com o pastor João no domingo. Mas vamos lá. Então, pois aprendeu na escola, né? Na escola da vida, aprendeu nas surras, aprendeu nas perseguições, estava aprendendo. Nós vivemos aprendendo. E ele diz, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se adaptar a toda e qualquer circunstância. Isso significa se acostumar com ela? Não. Não. De jeito nenhum. Se eu disse lá em cima, repetindo o que ele falou, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o meu coração, os meus sentimentos nele, ele tinha dito esta palavra porque ele vivia esta palavra. Então você tem que viver esta paz de Deus que guarda os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus planos, os teus projetos, que provavelmente não estejam dando certo. Não adianta alguém dizer, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, meu servo tá bom ou quer mais. Não! Você vai viver as tuas lutas, as tuas dificuldades, mas crendo que esta paz de Cristo lhe dá condições de vencer. Inclusive as enfermidades, inclusive as aparentes derrotas.
Porque às vezes nós Sim, temos sim, sim. aparentes derrotas. Eu estava falando a respeito disso com o João, e lógico que eu usei, naquele momento a gente estava falando a respeito de enfermidade, mas como você falou, a gente passa dias dentro da fábrica, a gente que está trabalhando na indústria, é uma gangorra. Tem dias que você está numa situação extremamente tranquila, bacana, e é dias, porque a alternância ela é gigantesca. Ela é muito, muito grande mesmo. Então, existem momentos que a gente está no alto, existem momentos que a gente está extremamente em baixa. E principalmente depois desse período de pandemia. E quando você é tratado por Deus dessa forma e deixa com que a paz dele reine no seu coração, não dá para explicar. Porque no meio da dificuldade, da adversidade, do problema, se levantou e é problema no cliente, é problema com a matéria-prima, com o fornecedor da matéria-prima, você está em paz. Porque você sabe que o Senhor vai entrar com providência, que Ele vai colocar a mão dele, que a paz não seja por árbitro. Que é essa paz no meio da dificuldade, no meio da tormenta, que quando ela vem e você tranquiliza o teu coração, meu irmão, não A tem como dar vitória é errado. certa. A Não tem como dar vitória é errado. certa, com Então, certeza. é não se acomodar nesses momentos de dificuldade. Não, você vai continuar lutando, você vai continuar brigando, com a certeza de que Deus está te guardando. Né? São lições. Aprenda. Aprenda, exatamente. Tá escrito, né? Se o Senhor não guardar, em vão vigiam os Se o sentinelas. senhor não guardar a cidade, vão vir Existe os sentinelas. Exato. Precisa dos sentinelas. Você tem que vigiar. Em vão você vai fazer se o Senhor não colocar a mão. Mas tem que ter um vigia. Tem que ter uma pessoa que está cuidando, que está lutando. Então, assim, ó, não adianta esmorecer. Não adianta parar. A dificuldade, ela faz parte do nosso momento nessa terra. Tem um ditado árabe que fala o seguinte: eu confio em Alá, mas amarro o meu camelo. Exatamente. A tua parte você tem que fazer. Exatamente. Mas a guarda efetiva equivale a do Senhor. Olha lá, o 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprender nos momentos bons e nos momentos ruins. E aprender que aquela paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai fazer você suplantar toda e qualquer dificuldade. No trabalho, no emprego, no relacionamento interpessoal, relacionamento familiar, pais e filhos, cônjuges, etc., na sociedade. Tendo ou não tendo, o Senhor vai estar contigo. Sempre, em todos os momentos. Eu também penso. Na fartura. A fartura não é Fartura é fartar. fácil. Não é fartar, é ter em abundância. Não tem nada a ver isso aqui. Vamos lá. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí alguém vai pensar, crente não pode chorar, não pode ter dificuldade, não pode ter doença, crente não pode nada. Pode tudo. Deus é bom demais. A glória dele está à disposição. Você tem que aprender, colocar em prática. Sabe por quê? A vida vai passando tão rápido. Nós voamos. E se você não aprender com Cristo a viver, estar contente em qualquer situação, porque sabe que tudo isso é passageiro, passa rápido. Passa muito rápido. O melhor da dor é quando ela vai embora. Eu dizia isso quando estava bastante dolorido. Como é gostoso quando vai embora, né? Quando a anestesia passa. Aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí que vai entrar o 13, mas vamos ficar um pouquinho aqui. Porque chegar no 13 é muito fácil, né? Você viver o 13 e achar que Deus tem que fazer todas as coisas para você, porque está escrito na Bíblia que todas as coisas você pode nele, é muito fácil. Aí o que acontece? Esse crente se frustra, se desvia, acaba não encontrando para a vida a solução, porque está vivendo um Cristo que não é real. Está vivendo uma palavra que não foi escrita. Está vivendo um texto fora de contexto. Então, eu passo a viver a minha vida de forma errônea.
eu estava no hospital, e aí que eu vou chegar onde eu Essa comentei contigo, semana, hein? nessa semana, e num dos momentos mais difíceis do hospital, e eu não vou falar de novo porque eu não quero ficar chorando. Ele tá muito molenga. É, tô. É, naquele momento mais crítico, e eu sentei, e a médica, uma das enfermeiras veio para me consolar, falei assim: "Filha, por favor, vai cuidar da minha filha, eu tô bem, não se preocupa comigo". E efetivamente naquele momento específico, porque até ali eu chorei, até ali eu tentei pegar minha filha no colo, até ali, depois daquilo ali, Deus falou assim: "Ô, tira a mão, senta ali. Agora eu vou colocar a mão, agora é minha hora de". E quando Deus foi fazer isso, tudo parou, tudo passou, não tinha mais problema, as coisas acabaram. Eu sabia que Deus estava no controle da vida da minha filha. Então, assim, mesmo naquele momento difícil, a preocupação das médicas, e eu sabia qual era a preocupação, era entubar ela, porque os remédios não estavam fazendo efeito até o momento que ela desmaiou. Quando ela desmaiou, elas não viram mais solução, porque o medicamento já não estava tendo mais ação. Quando ela voltou, estava tudo normal, não tinha mais nada. Ação de Deus. Exatamente. Então isso quer dizer, eu passei pela Essa tribulação. semana, Exatamente. essa. Foi doído, foi essa semana. Foi agora, minha filha saiu segunda-feira do hospital, ontem. Estamos Ó, ao vivo. então assim, foi doloroso, foi difícil, mesmo eu acreditando naquilo que Deus podia fazer, naquilo que eu entendia que Deus iria fazer, porque eu tenho o meu desejo e eu tenho também a ação de Deus, que pode não ser conforme aquilo que eu estou imaginando, mas continuei crendo, continuei orando, continuei buscando, a igreja ficou em oração, todas as pessoas ficaram, sou grato a todos, inclusive, por isso, vi a felicidade do pessoal quando eu postei que ela estava com alta, mas é um momento difícil, foi um momento difícil, foi um momento delicado, foi um momento que poderia ter desestruturado a minha casa, a minha família estar abalada, mas ao invés disso, todos nós nos juntamos em oração, buscando o melhor da minha filha. A gente tem outras situações aqui, a gente tem o Cícero com um problema com o filho dele, o pastor Douglas também com um problema com a filha dele. E a gente está clamando, e eu creio nesse Deus, esse Deus que faz milagre, que opera maravilhas, que reverte situações, que faz de maldição bênção, que transforma a vida de pessoas, que sara, que é Jeová Rafá, que é aquele que é toda a cura. Eu creio nesse Deus, eu Amém. creio no manifestar desse Deus, só que eu creio que nós vamos passar por esses problemas na vida também. Vale da Porque está sombra da morte. escrita, exatamente, se está escrito, eu tenho, o Paulo Lutero fala uma frase, que eu gosto bastante dessa frase que ele fala, que é assim, ó: "Puxa, que pena, está escrito na Bíblia". Então assim, ó, que pena, está escrito na Bíblia, disse que eu vou passar, disse que Deus estará comigo, disse que eu posso todas essas coisas e que eu vou superá-las e suportá-las em alguns momentos, está escrito aqui. Que pena, podia estar escrito só: "Tudo posso naquele que me fortalece", bom tamanho, e podia todas as coisas boas, porque ninguém pode coisa ruim. Não. Esse é o mais incrível, né, porque se também não fosse, ó: "Posso todas as coisas boas naquele que me for", não, Não foi adianta amplo, acrescentar. foi bem abrangente, e a gente tenta cercar isso para ele ser pequeno, para ele ser só o que a gente quer, caixinha de promessa, né, Bíblia de usa malandro. poxa, coloca o papagaio lá para tirar a caixinha de promessa e fala assim: "O que que Deus vai falar comigo hoje?". Realejo. A palavra de Deus Glória a é para Deus. ser vivida, aprendida, colocada em prática. Aí, você está entendendo que o versículo 13, que chegamos nele agora, tudo posso naquele que me fortalece, é que dentro de todas as situações que você está vivendo, e poderá apertar um pouquinho mais. Eu sei que você está querendo, vai, meu servo, nunca mais você terá problemas. Vai ter problema, vai morrer, vai ter falta de muita coisa. Mas se você tiver certeza que o Senhor está contigo, vai passar. E quando você se lembrar, pode até ter uma cicatriz, mas aquela cicatriz não vai doer, vai mostrar que você passou pelas dificuldades e venceu. Em Cristo, sim, nós somos mais do que vencedores. Essas lutinhas aqui, não menosprezando
a sua dor, a sua dificuldade, a sua luta, a perseguição pela qual você passa, não menosprezando, mas dizendo que você poderá dizer sim, apesar disso tudo, no meio disso tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso sofrer essa dor, eu posso sofrer esta perda, eu posso sofrer esse mal súbito. Você pode, mas você pode agradecer ao Senhor, você pode vencer, você pode se alegrar, você pode dançar, você pode festejar, você pode chamar todo mundo para comemorar contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você tem que estar em Cristo Jesus, sabendo que todas estas situações fará com que você cresça. E crescer dói, viu, meu irmão? Dói, machuca. E até para criança, né? Até fisicamente, isso aí é engraçado, né? Porque a criança, quando ela tá crescendo e ela tem o pico de crescimento, né? Que é entre os Tem aqueles 12, estirões que eles chamam. exatamente. Gera dor. Gera. Gera dor, e é uma dor constante, né? Eu tenho uma filha com 13 anos e a gente Quando sabe dói disso. mais. Mas ó, nisso que você está me dizendo, eu era pequeno na casa da minha avó, eu passava assim, correndo por debaixo da mesa, eu tinha uma altura que podia passar tranquilo, mas eu não percebi que eu cresci. E fui correr. E passar como sempre, passei embaixo daquela mesa. Meu, deu uma testada. Crescer dói. Você não percebe que você está crescendo. As tuas dores do crescimento. Não estou dizendo essa que pode ser até engraçado para você. Para mim não foi. Essa marca que eu tenho aqui não é isso, tá? Essa é da cruz de Cristo. Nem é da besta. É da coroa de espinho. Então, crescer dói. E aí você vai, no meio do teu crescimento, das tuas vitórias, você vai dar glória a Deus. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu me lembro que uma vez, uma das psicólogas, quando eu estava na UTI, que eu fui transplantado de fígado, estava numa situação bastante ruim lá no Bico do Corvo. Chega a psicóloga e diz assim, Douglas, você já passou pela tua cabeça que você pode morrer? Psicóloga, né? Dando um choque em mim. Falou, sabe que nem passou pela minha mente isso? Que eu posso morrer por causa disso, por causa dessa situação? Não está nos meus planos. Me agarrei ao Senhor. E eu festejava as minhas vitórias na UTI. Fazia as minhas brincadeiras na UTI, no isolamento na UTI. Evangelizei o cirurgião que me transplantou. Evangelizei o diretor do hospital, que é meu amigo até hoje. Ele vai lá, ele me chama pelo nome. Ouve, Cincas, não precisa apresentar nenhum documento lá, de tanto que ficou intrínseco Cristo na minha vida e lá e no milagre que aconteceu. Não, mas eu tive essa experiência com você. Ah, Você morava aqui na rua de trás, quando você foi para o transplante. Era algumas ruas aqui para trás. E aí eu tava conversando com o Gero, né? A gente tava falando assim, pô, vou lá, vou ver o Douglas, né, cara? Faz bastante tempo que a gente não se vê. Pô, tá passando uma situação difícil pra caramba lá, vou lá dar uma animada nele. Saímos animado. Tava amarelo igual um amarelão. pimentão amarelo. E quem saiu de lá animado, na realidade, foi a gente. Ah, meu, que louco, né, cara? O cara tá mal pra caramba contando piada. Mas quem tem Cristo, não estou dizendo isso para que eu sou melhor do que todos, não. Eu estou aprendendo com Cristo. O que Paulo passou aí me diz essas coisas, eu também posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, que passei várias vezes. Posso morrer como morri 3 vezes. Eu posso ter todos os infortúnios da vida, mas eu posso passar com tranquilidade, porque eu sei em quem tenho crido. Haverá um dia que ele há de me chamar e acabou. Vamos embora, senhor. Aqui já venci. Já não deu mais. Vai discutir com ele. Aí o pessoal ora pro Douglas voltar. Se você orar, se eu me chamar e você orar, eu venho puxar teu pé de noite. Né? Com a mão gelada lá no teu pé. Tá bom? Vivo, né? Vivo, né? Um pedido de oração. Valdemar está na UTI. Está aqui nos pedidos. Está chegando esse momento da oração. Quero mandar um abraço pro pessoal que está aí com a gente aí. A Sandra Ramos. Deus te abençoe, Sandra.
o pessoal que está. Eu vi que tem um camarada aqui, Marcos de Lucena. Marcos de Lucena, ele é irmão do pastor Lucena, que é deputado federal, nosso irmão em Cristo, é pastor também. Deus te abençoe, Marcos. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar. A Rosimeire Oliveira, a Fátima Soares, É minha Renato. Hã? Fátima Soares é minha mulher. É? Ô, Fátima, ensina esse cara a falar vibrante. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô, que bom, Eu falo Fátima. mais vibrante do que eu, cara. Tem que vibrar. Você tem motivo para agradecer ao Senhor. Glória a tá? Deus. Aleluia. Pois é. Você entendeu mais ou menos nessas pinceladas? Parece que a gente está brincando, né? Não. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É a liberdade que nós temos nele. E você viu a nossa responsabilidade? A Teminha. A Teminha também está assistindo a gente aqui, ó. Ah, tá aí, minha avó. Qual é a cidade dela? Beijo, vó. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Deus te abençoe. Inalda e Samanta, muito obrigado por estarem conosco aqui. O pessoal tá, hein, Vera? Tá gostoso hoje aqui. Nós vamos orar. Nesses pedidos todos aí. Antes de concluir, eu queria deixar o último, um versículo que eu acho que seria interessantíssimo a gente finalizar com ele, porque a gente falou muito a respeito das dificuldades desse mundo, aquilo que a gente vai passar. É inerente dessa realidade, não tem como ser diferente. Cristo vai nos dar paz e Ele vai fazer com que nós venhamos a passar por isso de uma forma mais tranquila, com mais paz. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai chorar, que a gente não vai passar por dias ruins. Passaremos, mas passaremos com Ele. Então tá lá em João 16. Não precisa abrir não, tá, gatão? Pode ficar tranquilo, que foi bem sem avisar. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo e você está apoiado nessa paz que vem dele, você pode também vencer o mundo. Depende de você vencer esse mundo. Depende de você acreditar que você pode passar por todas essas coisas, porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Depende de você viver essa realidade para a sua vida. Os milagres de Deus, a vontade de Deus, elas estão sobre a sua vida. A profecia maior da palavra de Deus é ministrada sobre este púlpito. No caso, essa mesa. O Senhor tem agido no meio dessa igreja. Tem vivido de forma sobrenatural aqueles que têm acreditado nisso, aqueles que têm se envolvido nessa obra. Se envolva nessa igreja. Eu creio que o Senhor tem muito ainda a realizar na tua vida. Amém? Que bom. Também assistindo a gente tá o seu Martinho, a dona Fran, a Paula, a tartaruga e a cachorrinha. Tudo lá no quarto, tá tudo assistindo do lado do... eu fui hoje lá, eu conheci a tartaruga. Deus abençoe você. Agora chegou o momento de você nos ajudar em oração. Gente que está no hospital, coisa séria, coisa séria. Gente que está ainda sendo atacada pelo Covid, precisando do socorro efetivo de Deus. A dona Eugênia Puquinskas está aqui para a gente orar. Pastor Davi Salgado, que eu ainda quero notícias dele, que na sexta-feira ele foi internado por causa dos rins e não tive mais notícias. Vamos orar. Domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos ao vivo, aqui pelas nossas redes sociais e presencial também. Se você quiser participar presencialmente, escreva para a gente, marca o meu nome, porque ainda precisamos manter o distanciamento, claro, o álcool gel, máscara, e precisamos ter um número reduzido. Se você quiser participar no domingo, aqui no Espaço Maranata, na rua Professor Licínio, 550, Bom Pastor, em Santo André. Esperamos vocês aí. Eu creio no poder de Deus, eu creio no milagre, eu creio que Deus está visitando a tua casa. Amém, então, todos esses nomes aqui, os que mais estão surgindo, e os que você há de colocar aí diante de Deus, todos esses nomes, você vai colocar alguém que você queira que receber a oração.
Júnior e Michele, Covid. Deus do céu. Veja a nossa responsabilidade. Nós vamos orar. Você vai orar comigo. Vai orar comigo. Pastor Reynolds vai concordar comigo nesta oração, porque a palavra de Deus diz: quando dois de vós concordarem a respeito de alguma coisa aqui na terra, será feito nos céus. Tá bom? Nós vamos orar. Você vai orar. Creia. Senhor Deus, no nome de Jesus, estamos, Senhor, colocando todos esses nomes diante do teu altar. Enfermidades e doenças, situações horríveis, que somente podem ser revertidas se tu deres, Senhor, o teu aval. Auxilia a ciência, a medicina, ser com os profissionais da saúde, que eles, Senhor, possam administrar medicamento correto. E também, Senhor, tu podes operar sem nada disto. No entanto, o louvor ao teu nome será dado constantemente. Cremos no teu poder. O meu irmão, a minha irmã, Senhor, que está orando agora, eu peço sobre ele, sobre a sua casa, sobre esses nomes que são apresentados. Cura, Senhor. Tira todas as dores, todas as dificuldades. Tira, Senhor, toda a opressão. Livra dos vícios, das tristezas, das mágoas, das angústias, da depressão. Não deixa, Senhor, que estes corações sejam atacados, mas venham receber a tua bênção. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu carinho, por nos ouvires, e faz chegar, Senhor, esta tua bênção a estas vidas, no nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, de sexta para sábado, 3 horas da manhã, ore comigo, na madrugada com Deus, tá? Suas considerações finais? Eu não queria fazer uma consideração final, queria lembrar que, para você, coloca o Pix aí, que sentir no seu coração de abençoar essa obra, que o Senhor te toque de forma sobrenatural, que a ação de Deus sobre as suas finanças venha a ser de forma surpreendente, que você entenda que você faz isso para relembrar a tua fidelidade com o teu Deus, tá? Eu quero que você se lembre muito disso. O pastor André Valadão hoje, um rapaz acho que foi infeliz numa pergunta que fez com ele, disse assim: pastor, por que eu nunca vi falar de dízimo no Novo Testamento? Daí ele falou assim: não fala mesmo, não. Você tem que ser como o pessoal de Atos. Mas se você tiver alguma dúvida, você lê Atos. Tudo, não é Era 10%. Tudo. Então, assim, o teu coração ele vale muito mais do que o teu dinheiro. Então, abençoa a obra de Deus, coloca as tuas finanças também, porque as tuas finanças também louvam o nome do teu Deus. Tanto a abundância que vai haver na tua casa, quanto a tua forma de abençoar a casa de Deus, elas manifestam a graça de Deus, elas revelam a graça de Deus para as outras pessoas. Então, seja fiel com o Senhor, para que o Senhor também possa ser fiel contigo nisso. Isso é uma primícia, tá? Você é livre para fazer isso. A liberdade do Evangelho te dá esse direito de você poder ser fiel ao teu Deus. Não entenda quando eu falo que o dízimo não é obrigatório, porque você não tem que dar o dízimo. O dízimo não é obrigatório porque Deus te quer de coração. Ele quer te ver abençoar a casa dele com o teu coração. Tanto vale o teu dinheiro, quanto vale a tua vinda aqui na casa dele, quanto vale a tua ajuda aqui dentro desta casa. Amém? Que o Senhor prospere as tuas finanças, que Ele toque o teu coração agora e que você venha abençoar a casa de Deus de forma abundante e que essa mesma abundância ocorra nas tuas finanças de forma sobrenatural. Eu não sei o que você passa nas tuas finanças, não sei qual é a forma que tem sido tratado as tuas finanças, mas eu creio que se você fizer isso, eu já falei aqui inúmeras vezes, se você fizer isso de coração, eu tenho certeza que não vai lhe faltar nada. Não. Absolutamente nada. Verdade. Faça. Coloca o teu coração nisso. Se não der certo, você fala comigo. Opa, é isso mesmo.
Creia no poder de Deus. Amém. Um grande abraço para o pastor Elias Marcos Del Valle, grande amigão. Deus te abençoe. Acho que é lá do Parque São Lucas. O pastor Samuel Xisto. Ô, Samuel, Um abração, pastor eu não Samuel Xisto. respondi você na mensagem, irmão. Me perdoa. Essa semana foi atribulada aí, mas o senhor deu graça, viu? Depois eu mando a mensagem pro senhor. O Fernando, nosso irmãozão, Ô, lá Fernando, de Belo Horizonte. vamos lá comer um pão de queijo, cafezinho, com É. rapadura. Lá tem coisa boa. Gente, muito obrigado por vocês participarem conosco aqui. E compartilha, por favor. Compartilha para que em outro momento também alguém mais venha saber um pouquinho mais da palavra de Deus. Com a mesma alegria que nós temos de falar de Deus, porque podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Mesmo tendo retaliações, dores, dificuldades, tendo ou não tendo coisas, a misericórdia do Pai está sobre nós. Muito obrigado por você estar conosco e pedindo a Deus a bênção para a sua vida. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Douglas Vilcinskas e Reinhold Nemitz pedindo a Deus por você. Até de repente. Até lá. Deus abençoe.